Graças pais, amados, um dia super abençoado para todos, em nome do Senhor Jesus. Sintomas de um coração endurecido. Marcos 8:17. Jesus respondeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem? Têm o coração endurecido? Bem, amados, poucos dias antes deste caso aqui, corações endurecidos fizeram com que os discípulos de Jesus ficassem surpresos quando viram o próprio Jesus caminhando sobre as águas até o encontro deles. Bem, aqui as declarações de Jesus revelam algumas das características de alguém com o coração endurecido. Então vamos ver alguns sintomas de um coração endurecido. Primeiro, um coração duro nos impede de perceber as verdades espirituais. Coração duro é quando a pessoa está endurecida, fria para com as coisas de Deus. Isto é sintoma de que a fé está abalada ou foi abalada. E é por isso que todas as pessoas em um culto da igreja, elas ouvem exatamente a mesma mensagem. Algumas receberão, enquanto outras não. A variável não é a palavra de Deus pregada, mas sim a condição dos corações. Um coração duro impede a percepção espiritual. Segundo, um coração endurecido nos impede de compreender a verdade espiritual. Quando uma pessoa não entende a palavra de Deus, Satanás não encontra resistência quando vem para roubá-la. Terceiro, um coração duro nos impede de lembrar. Isso não quer dizer que não possamos recordar fatos ou escrituras. Conforme relatado em Marcos 8:19-20, os discípulos lembraram-se dos fatos das duas alimentações milagrosas, mas esqueceram quaisquer lições espirituais que pudessem ter aprendido. Da mesma forma, algumas pessoas podem citar as Escrituras, passagens inteiras da Bíblia, ou lembrar do que tratava o sermão, mas não conseguem perceber a vida espiritual da mensagem, ou reter o que perceberam. Elas não conseguem lembrar do que perceberam de coisas espirituais da mensagem, porque o coração está endurecido. Um coração endurecido nos cega para qualquer percepção espiritual e nos mantém pensando apenas no reino natural. A pessoa fica tão envolvida com o reino natural por causa das dificuldades, dos problemas, ou por causa de decepções, fica tão envolvida e ela fica cega para qualquer percepção espiritual. Fé pequena e coração endurecido são a mesma coisa. Em Hebreus 3:12-13, o autor compara um coração mau e incrédulo com um coração
endurecido. Então aqui nós podemos saber o que é um coração endurecido. É um coração incrédulo, ou um coração que se entregou ao mal e não quer saber das coisas espirituais, ou se estiver no meio, no contexto espiritual da igreja, como no caso dos discípulos, a incredulidade não os deixa entender e compreender a dimensão espiritual. Então é preciso uma fé viva, uma fé fortalecida para manter nosso coração sensível a Deus. Por isto, meu amado, minha amada, busque hoje o Senhor e a sua palavra de todo o coração e livre-se de ter um coração endurecido para você poder entender, compreender e assimilar as coisas espirituais. Deus e Pai, eu oro, intercedo por vidas neste momento. Estejam com o coração endurecido em uma frieza espiritual por causa de decepções, por causa de tragédias, de problemas, se fecharam para Ti, perderam a vitalidade da fé e por isso estão frios com relação às coisas espirituais e não conseguem perceber, entender, compreender a dimensão do Espírito. Eu oro por elas, Senhor, neste dia, que elas sejam tocadas, sensibilizadas e se abrem para Ti, para a Tua palavra e tenham a fé revigorada. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.